Olá, amigos, eu vou passar agora para finalizar esse nosso assunto sobre sistemas lineares. O que está faltando é a discussão de sistema linear homogêneo, tá certo? Rivelino, o que é um sistema linear homogêneo, que eu não lembro mais? Bem, o sistema linear homogêneo é aquele em que todos os termos independentes são iguais a zero. Então você tem aí várias equações em que o resultado delas é igual a zero. Então, e você vai ver que facilita mais. O fato dele ser um sistema linear homogêneo facilita a discussão dele, tá certo? A análise dele. Então vamos ver alguns exemplos e depois a gente resolve o exercício. Vamos aqui para a lousa dar uma olhada. Discussão de um sistema linear homogêneo. Todo sistema linear homogêneo é sempre possível. Todo sistema linear homogêneo é sempre possível. Não esqueçam disso. O sistema linear for homogêneo, sempre vai ser possível. Nunca ele vai ser impossível. Mas por que, Rivelino? Porque ele tem como solução, no mínimo, a solução trivial. É quando todas as incógnitas são iguais a zero. Então, no mínimo, ele vai ter a solução trivial. Então, vamos lá. Todo sistema linear homogêneo é sempre possível, pois admite a solução 0, 0, 0, 0, e aí vai. Chamada solução trivial. Então, olhando para esse sistema, ó, 2x mais y menos z igual a zero, x mais y mais 4z igual a zero, 5x menos 2y mais 3z igual a zero. Na pior das hipóteses, se você fizer x, y, z igual a zero, esse sistema já tem uma solução. Pode ser que haja valores de x, y, z diferentes de zero, que jogando nessas equações, tornem as equações nulas. Pode ser que haja. Mas, no mínimo, ele tem uma solução, esse sistema. Qual? A solução trivial. Então, coloquem logo na cabeça de vocês. O sistema linear homogêneo sempre vai ter solução. Ele sempre vai ser possível. Sempre. Por quê? Porque, no mínimo, ele tem a solução trivial. Vamos dar uma lida. Observe que, para um sistema linear homogêneo de n equações com n incógnitas, teremos sempre dA1 igual a zero, dA2 igual a zero, dAn igual a zero. Rivelino, o que é dA1, o que é dA2, o que é dA3, o que é dAn, que eu não lembro mais. Olha, vamos lembrar. Quando a gente estava usando a regra de Cramer, a gente gerava uma matriz A. Quem era essa matriz A? Era a matriz dos coeficientes. Quando você lá na regra de Cramer pegava um sistema, escrevia na forma matricial, você gerava uma matriz A, que era a matriz dos coeficientes, gerava a matriz das incógnitas e gerava a matriz dos termos independentes. Tá certo? Então, a gente tinha três matrizes. Matriz das incógnitas, matriz dos termos independentes, matriz das... Eita, vamos baldear, não. De novo, quando eu pegava um sistema linear e transformava para a forma matricial, eu gerava três matrizes. A matriz dos coeficientes, a matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes. Na hora de resolver, na hora de encontrar as incógnitas, a partir da matriz dos coeficientes, o que é que eu fazia? Trocava a primeira coluna pelos termos independentes. Aí gerava a matriz A1. E eu chamei de quê? dA1. Era o determinante da matriz A1. O que é determinante da matriz A1? É o determinante de uma matriz trocando a primeira coluna da matriz A pelos termos independentes. O que era o dA2? Era o determinante da matriz A trocando a segunda coluna pelos termos independentes. Por isso, dA2. O que é a matriz dA3? É você pegar a matriz A, calcular o determinante dela, retirando-se a terceira coluna e colocando-se os termos independentes. Na hora que ele diz aqui na lousa, que a gente vai já ler de novo, que o dA1, dA2, dA3, dAn é sempre zero, por que ele garante isso? Ora, é muito simples. Ele garante isso por quê? Porque na hora que você troca a primeira coluna pelos termos independentes, se o sistema linear é homogêneo, você vai trocar a primeira coluna por quê? Por valores iguais a zero. Só por zero. E a gente já viu lá nas regras de determinante que toda matriz que possua uma coluna toda nula, o determinante dela é zero. Então,
Quem é o DA1? Tira a primeira coluna. Pega os termos independentes. Opa, o sistema é homogêneo. Quem são os termos independentes? Zero. Você joga aqui, tudo é zero, o determinante vai dar zero. É por isso que eu posso garantir que o DA1, DA2, DA3, DAN é sempre zero. Tá certo? Sempre zero. Então, na hora que eu for calcular as incógnitas, incógnita X é DA1 sobre DA. Ou seja, é zero sobre DA. DA, determinante da matriz A. Quem é a incógnita Y? DA2 sobre DA. Quem é DA2? DA2 é zero. Por quê? Porque é o determinante da matriz A quando você troca a segunda coluna pelos termos independentes. Sistema linear homogêneo, termos independentes todos zero. Colocou, trocou, o determinante vai dar zero. Por quê? Porque, regra de determinante, todos os elementos de uma linha ou de uma coluna forem nulos, então vai ser zero, o determinante. Então, vou calcular a incógnita Z, DA3 dividido por DA, mas o DA3 vai ser zero. Ah, Rivelino, então quer dizer que todos os numeradores vão ser zero. Então, na hora que eu for discutir uma matriz homogênea, eu só preciso analisar o determinante da matriz A. Por quê? Porque os determinantes das matrizes superiores, A1, A2, A3, AN, são todos zeros. Então, o que vai dizer se o sistema é possível ou é impossível? Desculpe, impossível não, porque sempre vai ser possível. O que vai me dizer se o sistema é possível e determinado, ou se ele é possível e indeterminado, é o determinante da matriz A. Por quê? Porque impossível ele não pode ser. Porque no mínimo ele vai ter o quê? A solução trivial. Rivelino, agora eu baldeei. Agora complicou. Tu falou um monte de coisa aí, entrou aqui na minha cabeça, mas está um pouquinho complicado. Não, vamos concentrar. De novo. Vamos concentrar. Você tem um sistema linear homogêneo. O que é um sistema linear homogêneo? Todos os termos independentes valem zero. Beleza. Suponha que você vai resolver esse sistema por Cramer. Como é que eu resolvo por Cramer? Transformo o sistema na forma matricial. Primeira matriz, matriz dos coeficientes. Vezes, segunda matriz, matriz das incógnitas. Igual, matriz dos termos independentes. Beleza, Rivelino, já estou mentalizando. Está aqui a matriz dos coeficientes, está aqui a matriz das incógnitas, está aqui a matriz dos termos independentes. Você vai resolver por Cramer. Aí, segundo Cramer, a regra de Cramer, o que é que ela diz? A incógnita X é igual ao determinante da matriz A1 sobre o determinante da matriz A. Quem é o determinante da matriz A? A matriz A é a matriz dos coeficientes, aquela que a gente gerou, né? Só com os coeficientes. Quem é o determinante da matriz A1? O determinante da matriz A1 é o determinante da matriz A, retirando-se a primeira coluna, colocando os termos independentes. Mas os termos independentes são todos iguais a quanto? São todos iguais a zero. Logo, o determinante da matriz A1 vai dar quanto? Zero. Então, quando você for calcular X, vai ser zero sobre DA. Quando você for calcular Y, ora, quando você for calcular Y, é DA2 sobre DA. Mas o DA2 também é zero, porque o DA2 é você pegar a matriz A, tirar a segunda coluna e colocar os termos independentes. Joia? Então, o DA2 vai ser zero. Então, traduzindo mais facilmente, todas as incógnitas que você for calcular, o resultado dessa incógnita vai ser do tipo zero, tá, em cima, sobre um valor qualquer embaixo. Tá? Quem é o valor de baixo? É o DA, determinante da matriz A. Beleza. Agora vamos analisar com calma. Se o determinante da matriz A for zero, o que é que vai acontecer? Você vai ter X, 0 sobre 0. Y, 0 sobre 0. Z, 0 sobre 0. H, 0 sobre 0. Então, qualquer letra que aparecer aí, qualquer incógnita vai ser 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Logo, se o determinante da matriz A for 0, o meu sistema vai ser de que tipo? Possível e indeterminado.
porque vai ficar 0 sobre 0, uma indeterminação. Rivelino, e se o DA, o determinante da matriz A, não for 0? Se não for 0, vai ficar 0, suponha que seja 5. Vai ficar 0 sobre 5, o Y, 0 sobre 5, o Z, 0 sobre 5. Mas 0 sobre 5 dá 0. Sim, mas 0 é a solução. Então, o meu sistema vai ser possível e determinado. Então, o determinante da matriz A é que vai me dizer se o sistema é possível e determinado ou se ele é possível e indeterminado. Então, se ele for 0, possível e indeterminado. Se ele for diferente de 0, possível e determinado. Tá certo? Rivelino, quando é que ele é impossível? Ele não é nunca impossível. O sistema linear homogêneo, ele não vai ser impossível, por quê? Porque ele sempre vai aceitar a matriz, o resultado trivial, a solução trivial, que é 0, 0, 0, depende tanto de equações. Joia? Então vamos ler de novo a página que a gente estava. Observe que, para um sistema linear homogêneo de n equações com n incógnitas, teremos sempre dA1 igual a 0, dA2 igual a 0, dAn igual a 0. Motivo? Quando eu pegar os termos independentes e trocar pelas colunas, o valor vai ser 0. Vamos continuar a ler. Portanto, para a discussão de um sistema linear homogêneo, é suficiente o estudo do determinante dos coeficientes das incógnitas. Portanto, para a discussão de um sistema linear homogêneo, é suficiente o estudo do determinante dos coeficientes das incógnitas. Então, para você discutir um sistema linear homogêneo, você só precisa se concentrar em quê? No determinante da matriz dos coeficientes. Rivelino, se ele for 0, vamos lá na lousa. Se ele for 0, o sistema vai ser o quê? Possível e indeterminado, ou seja, vai ter infinitas soluções. E se ele for diferente de 0? Se ele for diferente de 0, o sistema vai ser possível e determinado. Então, na hora de discutir um sistema linear homogêneo, você só vai se preocupar com quem? Com o determinante da matriz A. Se o determinante for 0, possível e indeterminado. Se o determinante for diferente de 0, possível e indeterminado. Joia? Rivelino, para clarear mais, vamos fazer alguns exercícios. Então vamos aqui para a lousa. Questão 22. Vamos riscar, né? Classifique, quanto ao número de soluções, os seguintes sistemas homogêneos. Então você tem vários sistemas homogêneos aí, né? Vamos para o item A. O item A diz 3x menos 4y igual a 0, menos 6x mais 8y igual a 0. Beleza, Rivelino. Como é que a gente discute esse sistema? De novo, né? Para você discutir um sistema linear, a sua preocupação vai ser com quem? Com o determinante da matriz A. Rivelino, quem é o determinante da matriz A? Vamos gerar a matriz A. A matriz A, quem é? É a matriz dos coeficientes. Quem é a matriz dos coeficientes? 3, menos 4, menos 6 e 8. 3, menos 4, menos 6 e 8. Tá certo? Se esse determinante da matriz A for 0, o que é que vai acontecer? Ora, se o determinante dessa matriz for 0, então o que é que eu garanto? Vamos olhar, né? Vamos voltar. Se o determinante da matriz A for 0, eu garanto que o sistema é possível, mas ele é indeterminado. Ele tem infinitas soluções. E se o determinante daquela matriz A for diferente de 0? Se ele for diferente de 0, eu garanto que o sistema é possível e determinado. Então vamos lá, vamos calcular o det A. Determinante da matriz A vai ser igual. Quem é o determinante da matriz A? 3 vezes 8 menos
menos 6 vezes menos 4. Logo, o determinante da matriz A vai ser igual. 3 vezes 8, 24. Menos 6 vezes menos 4 dá mais 24. Então, det de A é igual 24 menos 24, 0. Ixi, Rivelino, o determinante da matriz A deu 0. O que é que vai acontecer? Vamos imaginar. Quando eu for calcular a incógnita x, ó, vai ser det de A 1 sobre det de A. Então, vai ficar 0 sobre 0, né, que é uma indeterminação. Então, determinante da matriz A é igual a 0. Então, o meu sistema vai ser um sistema possível e indeterminado. Está aqui, né? Ó. Det de A igual a 0, sistema possível e indeterminado. Ou seja, ele tem solução, mas essa solução, né, são infinitas. Joia? Beleza. Vamos para outra. Item B. O item B, ó, x mais y mais 2e igual a 0. Primeira equação. X menos y menos 3e igual a 0. Segunda equação. X mais 4y igual a 0. Terceira equação. Sistema linear homogêneo. Todos os termos independentes são nulos. O que é que eu preciso? Preciso calcular, né, ó, o determinante da matriz A. Quem é a matriz A? Matriz dos coeficientes. Então, vamos lá. 2. 1, menos 3. 4, 0. Por que 0? Porque não tem a incógnita Z. Como não tem a incógnita Z, né, ó, então o coeficiente dela é 0. E agora, Rivelino? Agora vamos calcular o determinante, tá certo? Determinante da matriz A. Qual o melhor método? Bem, vamos usar sair. Sentido da diagonal principal. 1 vez menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então ficou menos 3 mais 8. Vamos agora para o sentido da diagonal secundária, tá certo? Então bora lá. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Como está no sentido da diagonal secundária, vem para cá mais 2. Beleza. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0, 0. Não coloca. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 vezes 1 dá menos 12. Então, vem para cá mais 12. Determinante de A. O determinante de A vai dar quanto? Vamos calcular. 12 com 8 dá 20. 20 com 2 dá 22. 22 menos 3, 19. Então, o determinante da matriz A vale 19. Rivelino, esse sistema linear é um sistema linear homogêneo. Beleza. Se ele é homogêneo, qual vai ser a nossa preocupação? Nossa preocupação única e exclusiva vai ser com o determinante da matriz dos coeficientes. Então, quem é o determinante da matriz dos coeficientes? 19. O que é que eu concluo desse determinante? Esse determinante, ele é diferente de 0. O que é que acontece com o determinante diferente de 0? Vamos lembrar? Que, né, ó, se o determinante da matriz A for diferente de 0, implica que o sistema vai ser o quê? Vai ser possível e determinado. Ele tem solução e a solução a gente pode determinar,
Tá certo? Então, vamos lá. Qual é a conclusão? O que é que ele pede, hein, aqui? Ele pede, classifique quanto ao número de soluções dos seguintes sistemas homogêneos. Ele pede para eu classificar quanto ao número de soluções. Então, esse sistema aqui, ó, ele vai ser um sistema possível e determinado. Por quê, Rivelino? Porque o determinante da matriz A, é diferente de zero. Joia? Então, sistema possível e determinado. Beleza. Rivelino, tá fácil. Tá fácil. É só você ter um pouquinho de calma e não esquecer disso aqui. Determinante de A diferente de zero, possível e determinado. Determinante de A igual a zero, possível e indeterminado. Não esqueça, não perdam foco, né? Não percam o foco dessa tabelinha aqui. Sistema linear homogêneo, você só precisa do determinante da matriz A. Joia? Beleza. Vamos para a próxima. Calcule o valor de A para que o sistema tenha soluções diferentes da trivial. Opa, Rivelino, o que é que significa um sistema ter solução diferente da trivial? Vamos lá. Para ele ter a solução trivial, o que é a solução trivial? A solução trivial é ser x igual a zero, y igual a zero. Essa é a solução trivial. Todo sistema linear homogêneo possui a solução trivial, ou seja, x0, y0. Então, A vezes 0, 0, mais 0, 0. A vezes 0, 0, mais A vezes 0, 0, igual a 0. Então, 0, 0 sempre é solução do sistema. Beleza. Então, solução trivial ele já tem. Por quê? Só o fato dele ser um sistema linear homogêneo. E agora, o que é que ele pede no problema? Ele pede para esse sistema ter uma solução diferente da trivial. Tá certo? Ter soluções, né? Tenha soluções diferentes da trivial. Não tenha só a trivial, tá certo? Tenham mais soluções. Rivelino, o que é que significa isso? Vamos traduzir. Traduzindo, ele quer que esse sistema seja um sistema possível e indeterminado. Por que que ele quer que esse sistema seja possível e indeterminado? Porque se o sistema for possível e indeterminado, ele vai ter infinitas soluções e não só a solução trivial. Então, traduzindo, na hora que ele pede para que o sistema tenha soluções diferentes da trivial, ele está nos pedindo que esse sistema seja possível e indeterminado. Ah, Rivelino, quer dizer que eu tenho que ler nas entrelinhas. Exatamente. Ele está pedindo a você para esse sistema ser possível e indeterminado. Aí vem aquela nossa, né, tabelinha, né? Quando é que o nosso sistema ele é possível e indeterminado? Quando o determinante da matriz A for igual a zero. Se o determinante da matriz A for zero, o meu sistema linear homogêneo ele é possível e indeterminado. Então, como é que eu devo proceder? Eu vou gerar a matriz dos coeficientes e vou pegar o determinante dela e vou igualar a zero. Tá? Então, vamos lá. Pronto. Quem é a matriz A? A matriz dos coeficientes. A matriz A é dada por A, A e A. Pronto. Tá aí a minha matriz dos coeficientes, tá certo? Tá aí a matriz dos coeficientes. Beleza. O que é que eu vou fazer com essa matriz? Eu vou calcular o determinante dessa matriz A. E eu vou obrigar o determinante dessa matriz A ser igual a quanto? Ser igual a zero. Se o determinante de A for igual a zero,
Então eu garanto que esse sistema é um sistema possível e indeterminado. Por que, Rivelino? Porque quando eu fizer aquele quocientezinho, né, ó, x det a 1 sobre det a, y det a 2 sobre det a, você vai ter 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então vamos lá, calcular o determinante da matriz A. Como a matriz A é uma matriz 2 por 2, eu vou pegar os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Então, beleza. A vezes A, né, ó. A vezes A dá A2, menos A vezes 1 dá A. Então, fica A2 menos A. A2 menos A é o determinante da matriz dos coeficientes. E eu quero que esse determinante seja igual a 0. Beleza, Rivelino. A2 menos A é igual a 0. Coloco o A em evidência. Equação do segundo grau incompleta em C, tá certo? Se ela é incompleta em C, para resolver basta colocar o A em evidência. Não esquecendo que toda equação do segundo grau incompleta em C, uma das raízes é nula. Então vamos lá. Fica A que multiplica A menos 1 igual a 0. Agora o que é que você tem aqui? Você tem o produto de dois números dando 0. Vou fazer um borrãozinho aqui, só para relembrar, né, lá o ensino fundamental. Se você tem o produto de dois números dando 0, só tem um jeito. Ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Quando dois números multiplicados dão 0, é porque ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Então, quem é o primeiro? O primeiro aqui é o A. Então, A igual a 0. Quem é o segundo? A menos 1. Então, A menos 1 igual a 0. Daqui eu tiro que o A vale 1. Então, para esse determinante ser igual a 0, ou o A é 1, ou o A vale 0. Para qualquer um desses valores, ó, o meu determinante de A é igual a 0. Deixa eu apagar esse borrãozinho aqui, né? Ó. Beleza, Rivelino. E aí? Aí vamos concluir a questão, né? Ó. Ele diz, calcule o valor de A para que o sistema tenha soluções diferentes da trivial. Para ele ter soluções diferentes da trivial, eu quero que esse sistema seja possível e indeterminado, ou seja, ele tem infinitas soluções. Para ele ter infinitas soluções, o determinante da matriz A tem que ser 0. E qual é a condição para o determinante da matriz A ser 0? Ou A é 0, ou A é 1. Então, a gente tem duas soluções, né? Ó. Ou A é 0, ou A é igual a 1. Se acontecer uma dessas situações, eu garanto que o meu sistema ele é possível e indeterminado, logo ele tem infinitas soluções, logo ele tem soluções diferentes da trivial. Beleza? Então, moçada, com isso a gente termina essa parte de sistemas lineares. Você pode até ter achado uma parte trabalhosa, e realmente é, né? Você pegar sistemas lineares, transformar na forma escalonada, trabalhar com regra de Cramer, então dá um pouquinho de trabalho, mas não tem jeito, a gente não pode fugir disso. Qual é o conselho que eu dou? O conselho que eu dou é você refazer essas questões, né? Foram 23 questões aí só sobre sistemas lineares, então é interessante que você resolva, refaça, tá? E eu vou procurar colocar um outro TD sobre... um outro material escrito sobre sistemas lineares, trazendo só questões de concurso, tá certo? Que é para você se aperfeiçoar mais e mais ainda. Espero que tenham gostado, tá certo? Então até a próxima aula. Um forte abraço. Valeu, pessoal.